Oi, meu nome é Ana Alice, eu estou no terceiro ano do ensino médio e eu vou estar tentando explicar a história aqui para vocês. Antes de começar, eu queria falar um pouco do meu objetivo e do objetivo do projeto como um todo em estar fazendo essas videoaulas. Bom, o que a gente quer é tentar ajudar ao máximo aqueles alunos que estão sendo muito prejudicados com a quarentena, fazendo essas videoaulas que são bem numa relação aluno-aluno mesmo, como se fosse um amigo te explicando matéria antes de uma prova, por exemplo, de uma maneira mais informal, mais facilitada. Bom, começando, eu vou começar a falar de América Portuguesa, ou seja, o Brasil, e começando pelo descobrimento mesmo. Bom, para entender o descobrimento do Brasil, a gente tem que primeiro conhecer o contexto que a Europa passava no momento. Era um contexto de expansão marítima, em que várias potências europeias, principalmente Portugal e Espanha, estavam se jogando ao mar, por diversos motivos, mas eu não vou falar nesse vídeo, porque expansão marítima é um amplo assunto que é para outra videoaula. Mas, bom, por causa dessa expansão marítima, Portugal acabou por descobrir o Brasil. Por que eu falo descobrir entre aspas? Porque a gente não pode citar o que aconteceu no Brasil como um descobrimento, porque já havia outros povos aqui. É muito melhor a gente falar como se fosse uma ocupação ou um achamento dos europeus nesse novo território para eles, nesse novo mundo. Bom, existem duas teorias que explicam como que Portugal acabou achando o Brasil. A primeira é a teoria da causalidade. A teoria da causalidade é bem aquela que a gente ouve de historinhas, assim, em que Portugal não sabia da existência do Brasil e quando ele estava numa viagem em direção às Índias, em busca de especiaria, a viagem infelizmente passou por uma tempestade e acabou mudando a rota sem querer, levando a embarcação até o Brasil. E por acaso eles descobriram o Brasil. E a outra teoria é a teoria da intencionalidade. A teoria da intencionalidade diz a respeito de Portugal já ter conhecimento do território do Brasil. Aí numa viagem que ele realmente estava indo em direção às Índias, eles fizeram uma parada no Brasil para oficializar o descobrimento. E essa teoria é muito mais acreditada, digamos assim, devido a uma série de indícios. Como, por exemplo, nessa época já tinha um amplo conhecimento de estudos náuticos e cartográficos, principalmente Portugal, porque Portugal tinha a escola de Sagres, que era uma escola que realmente ensinava sobre esses assuntos. Outro indício é a alta qualificação da equipe marítima que estava presente na embarcação. Eles já eram muito experientes, eram marinheiros que tinham uma alta qualificação mesmo. Então é muito difícil eles terem errado a rota por causa de uma mera tempestade. O outro indício é a descoberta de portos brasileiros muito rapidamente, que é um tanto quanto duvidoso. Além disso, teve também a assinatura de tratados antes do descobrimento, que já tinha interesse nessa certa área. Bom, beleza. Os povos que já viviam aqui no Brasil eram sociedades coletoras. Eles dependiam da coleta, caça, pesca e da agricultura de subsistência. Existiam diversos povos nativos, entre eles os tupis-guaranis, que na verdade eram dois distintos, eram os tupis e os guaranis, mas eles tinham muita semelhança cultural e também usufruíam do mesmo tronco linguístico, que era o tupi-guarani. Por isso que ele acabou sendo conhecido como um só, os tupis-guaranis. Também tinha os outros povos, que eram os tapuias, que receberam esses nomes pelos europeus, portugueses no caso, por vir de uma ideia de bárbaros. Por que bárbaros? Porque os tapuias, eles não tinham semelhanças nem culturais nem linguísticas com os tupis-guaranis. Eles eram mais do interior do Brasil, enquanto os tupis-guaranis eram mais da área litorânea. O primeiro choque antropológico que teve entre o índio e o português foi marcada por um estranhamento entre os dois povos, principalmente devido às diferenças culturais. E esse choque antropológico foi marcado por miscigenação, apropriação cultural, extermínio indígena e uma grande violência. Bom, o período pré-colonial, antes de realmente efetizar a colonização no Brasil, foi marcado por um relativo abandono de Portugal
com o Brasil. Por quê? Portugal estava tendo um grande lucro com o comércio de especiaria nas Índias. E aqui no Brasil não tinha produtos que eram tão lucrativos quanto as especiarias. Por isso que o Brasil acabou sendo meio que deixado de lado. Mas essa indiferença foi sendo quebrada aos poucos a partir de viagens de reconhecimento, que era principalmente para ter a extração do pau-brasil. O pau-brasil já era comercializado, mas ele não era considerado uma especiaria. Por isso que não teve tanto interesse, apesar de ter sim a extração de pau-brasil já nessa época. Porque o comércio com pau-brasil estava aumentando muito, Portugal acabou transformando a exploração do pau-brasil num monopólio real e começou a conceder essa exploração da madeira a terceiros, sem que tenha gastos. Então isso marca ainda mais a indiferença que ainda tinha, porque apesar deles estarem extraindo o pau-brasil, eles não tinham gasto com isso, eles entregavam na mão dos terceiros para, a gente tá aqui tentando conseguir lucro, mas ainda não temos interesse total. A extração se dava pelo escambo, que era meio que trocas entre a relação de trabalho dos indígenas, em que os indígenas davam a sua mão de obra para ajudar na extração da madeira, e em troca eles recebiam alguns objetos de pequeno valor econômico dos europeus, como os espelhos, por exemplo. A atividade até atraiu muitos navegantes estrangeiros, porque era uma maneira de enriquecer facilmente. Então, Portugal começou a ter que tomar medidas de segurança devido a essas ocupações estrangeiras que estava tendo. Mas a efetização da colonização realmente ocorreu devido à queda do comércio das especiarias. O preço das especiarias começou a cair muito devido à grande concorrência que estava tendo. Portugal perdeu o monopólio de rotas que tinha pela África, porque essa rota que ele conseguiu pela África até as Índias foi como que eu vou falar? Uma meta que eles conseguiram durante a expansão marítima. Eles queriam novas rotas para chegar até as Índias e conseguiram achar essas pelo Cabo da Boa Esperança, no sul da África. Então eles perderam esse monopólio dessa rota. A concorrência aumentou muito, o preço das especiarias caiu. Além disso, estava tendo muitas invasões externas de piratas no Brasil, como eu já tinha dito antes. Além disso, começou a surgir a possibilidade de encontrar metais preciosos, às vezes num futuro distante, e também a necessidade de um produto que fornecesse lucro, que esse produto passou a ser o açúcar, que foi o que realmente efetizou mais a colonização no Brasil.